Olá, bom dia a todos. Meu nome é Jean Carlos da Vitória Melo, representante do Grupo 1, que ficou com a temática O Surgimento da Filosofia. Bom, quem irá apresentar essa temática para vocês será Jean Carlos, Mariana Jamile, Cauê Barros, Elisete Silva, Camille Santos e André da Silva. Sem mais delongas, vamos seguir para a nossa apresentação. O surgimento da filosofia grega aconteceu no século VII a.C., mas isso não significa que outros povos da época não possuíam pensamentos filosóficos. O que ocorreu foi que a Grécia possuía formas de expressões livres, o que levariam à procura da racionalidade. A filosofia surge da necessidade de explicar o mundo de um novo mundo, e com a substituição do saber mítico para a razão. Isso ocorre com o surgimento das polis gregas. Antes da existência das polis, a sociedade grega se encontrava em comunidades compostas por pessoas com parentescos em comum. As pessoas se reuniam em pequenas aldeias, que eram chamadas de gênos. Os gênos eram comandados pelo mais velho do grupo, ou seja, o pater, que era a autoridade máxima. Com o passar do tempo, a população foi crescendo e tendo melhores condições de vida. As comunidades se expandiam junto ao comércio. Tudo isso levou as comunidades patriarcais ao declínio, e foi nesse período que os filósofos deixam de buscar as explicações em mitos e procuram a razão para entender o mundo. Esse período foi fundamental para a desmistificação do mundo, e debates começariam a acontecer, levando mais tarde à criação da democracia. A polis influenciavam a política participativa, e o comércio, que se desenvolvia cada vez mais e que exigia o convívio entre povos de outras crenças, foi um fato que contribuiu para a perda da importância do pensamento mítico. Os debates motivavam o uso do raciocínio e da reflexão. As pessoas já não discutiam mais apenas política e começaram a questionar vários conhecimentos, o que levou ao crescimento da investigação. Em Mileto, uma antiga cidade que era importante para o comércio e que surgiu a filosofia racional, pois, sendo um local de diversidade cultural, as pessoas descobriram que os mitos não existiam em certos locais, ou que outros povos portavam uma mitologia diferente. Os filósofos de Mileto começaram a buscar nos elementos da natureza a resposta para as origens. A Grécia então se tornava mais concreta e mais racional, e menos mítica e fabulosa. E a filosofia ganhava cada vez mais espaço. Bom, eu vim aqui falar para vocês um pouquinho sobre mitos. Primeiramente, vocês sabem o que é um mito? Então, mitos são narrativas utilizadas pelos povos gregos para explicar fatos da realidade e fenômenos da natureza. As origens do mundo e dos seres humanos. Os mitos se utilizam de muita simbologia, personagens sobrenaturais, deuses, heróis. Para os povos da Grécia, os deuses se comportavam como humanos, tinham ciúmes, ódio, inveja, amor. Eles eram imortais. Esses é até mesmo considerado sinônimos de mentira. O mito é construído a partir de uma tradição cultural e não a partir de uma única pessoa. E você já ouviu falar sobre algum deus grego? Um exemplo que eu trouxe é a deusa Hestia, que é a deusa do fogo. Mas para cada fenômeno da natureza e sentimento, eles possuíam um deus. Ao falar em mito, não podemos esquecer do poeta Homero, que criou diversas obras que são as principais fontes do nosso conhecimento sobre os mitos gregos. E o mito e a filosofia possuem algo em comum? Bom, o mito e a filosofia possuem a mesma finalidade, que é explicar a origem do mundo e as causas que levam à transformação ou repetição das coisas. Mas não se esqueça, eles percorrem caminhos diferentes para chegar em uma conclusão. A filosofia, ela baseia na razão e lógica, e o mito apoiados em crenças. Você deve estar se pensando, e o que o mito tem a ver com o surgimento da filosofia? Então, mesmo apresentando
diferença entre filosofia e mito, acredita-se com o surgimento da filosofia na Grécia. A Grécia estava vivendo um momento de grandes questões políticas, sociais e econômicas, mas a filosofia também surgiu em virtude dos questionamentos diante da mitologia, mas com pensamentos racionais. Como já foi explicado anteriormente, o mito é uma forma de explicar o surgimento de todas as coisas, utilizando histórias sobrenaturais. Então quer dizer que essas explicações não eram racionais, e sim uma crença religiosa. Mas mesmo que o mito não seja afirmações concretas, ela não se torna inferior, porque até o surgimento da filosofia ela foi muito importante. E agora vamos entender quando ocorreu essa transição do mito para a filosofia, porque essa transição não ocorreu do nada, tem que ter um fato sobre esse surgimento. E isso ocorreu no século VIII a.C., em uma época que a Grécia já tinha um certo contato com outras regiões, fazendo com que tivesse mais conhecimento. Então passa a existir a Praça Ágora, que é bem conhecida no mundo da filosofia, e nessa praça era onde os homens se encontravam para debater sobre assuntos do surgimento das coisas. E a partir daí surge o pensamento racional, deixando os deuses de lado. E foi assim que surgem os primeiros filósofos, conhecidos como pré-socráticos. Foi dado esse nome porque eles vieram antes de Sócrates. Antes de falar um pouco sobre as escolas jônicas, eu vou fazer um breve resumo sobre o período pré-socrático. O período pré-socrático, como o próprio nome diz, período que antecede a Sócrates, apesar de muitos filósofos com o mesmo pensamento terem surgido após ele. Esse período se difere dos outros por conta do seu objeto de estudo, pois os pré-socráticos buscavam compreender o princípio lógico da natureza e do mundo, além de tentarem descobrir o elemento primordial necessário para a existência da vida. Falando um pouco sobre a escola jônica era situada em Mileto, na Jônia, onde hoje em dia é o atual território da Turquia. Esse lugar era considerado um dos berços da filosofia pré-socrática, e nele surgiram diversos filósofos, como Tales de Mileto. Tales de Mileto, considerado um dos fundadores da filosofia, acreditava que o elemento primordial necessário para a existência da vida, ou o arquê, era a água. Após diversos estudos, ele conseguiu prever um eclipse solar, que aconteceu no ano de 585. Também um grande estudioso de geometria, após uma viagem ao Egito, ele foi capaz de medir uma pirâmide apenas observando a sua altura e a extensão da sua sombra. Logo após nós temos Anaximandro de Mileto, que era aprendiz e sucessor de Tales de Mileto. Ele, diferente de Tales, acreditava que o elemento primordial necessário para a existência da vida era o infinito. Considerado um dos criadores da astrologia, em um dos seus fragmentos ele dizia que o infinito era imortal, o infinito era eterno e insolúvel. Logo após nós temos Anaximandro de Mileto, que era aprendiz e, diferente do seu mestre, Anaximandro de Mileto, acreditava que o elemento primordial para a existência da vida era o ar, pois o ar era composto de apenas um fragmento. O ar ele ocupava todo o corpo e espaço, e era necessário para a vida de diversos seres da Terra. E por último, nós temos Heráclides de Hefesto. Hefesto, ele acreditava que o elemento primordial era o fogo, pois o fogo ele era necessário para movimentar tudo e a todos. Como o próprio Hefesto dizia, ele dizia que o fogo ele é o elemento que movimenta tudo e fez tudo, e também é o elemento responsável por desfazer tudo que nós conhecemos. Esse foi o breve resumo sobre as escolas jônicas e o período pré-socrático. Quase chegando ao fim, não podemos deixar de falar do pensamento filosófico com altas influências científicas, tá aí da onde saiu o nome filosofia científica. Esse pensamento foi a primeira filosofia que emergiu na Grécia.
Essa filosofia se consolidou devido às altas influências comerciais marítimas logo após a queda da civilização e das invasões das tribos dóricas. Essa invasão aumentou o comércio de outras civilizações com os gregos, permitindo a expansão de diversas culturas além dos mitos. Essa troca cultural que acabou sendo uma atividade essencial para o desenvolvimento filosófico científico. A filosofia científica busca saber explicar a realidade, seu surgimento e incidiu juntamente com o nascimento da ciência, pois juntas elas tentaram explicar a realidade com alguns conceitos básicos da teoria sobre a natureza. Esse pensamento que perdura até os dias atuais, pois a união da crítica, racionalidade e conhecimento científico básico sem dogmatismos influenciou diversas culturas até os tempos modernos. Essa forma de pensar teve diversas influências de filósofos pré-socráticos, como Tales de Mileto e as escolas jônicas, influências que enraizaram os seguintes pensamentos. O primeiro estudo filosófico se chama Phasis. Ela é a totalidade do real, a fonte do originário, a origem do universo, dinamismo puro, sendo ela material ou imaterial. Engloba o mundo vegetal, mineral e humano. Entender a realidade como algo primário, fundamental e permanente, com explicações totalmente advindas do nosso mundo real, sem ligações com o sobrenatural, e sim com o que está em constante transformação, a natureza. Com o avanço da filosofia científica na Grécia, cresceu assim a segunda corrente de pensamento, a causalidade, que tem um caráter regressivo, ou seja, que caminha para trás, similar à face, porém agora está relacionando uma causa a um efeito, com correlação no real e na natureza. Sempre dizia que uma causa tinha um antecedente, assim como um efeito continha um antecedente, estabelecendo uma conexão causal básica de fenômenos naturais, reconstituindo um nexo causal, que seria um efeito que gera uma causa. Esse nexo causal pode ser notado no mito, por exemplo, a Guerra de Troia, em que deuses tomam partidos, tomando decisões. Entrando um pouco mais profundo, a causalidade basicamente tem o sentido de nexo causal, ou seja, que todo efeito tem uma causa, assim como a causa tem um efeito. Basicamente significa dizer o quê? Que esta causa nossa atual que a gente tem, que gerou um efeito, continha antes de gerar esse efeito, um efeito que gerou ela. Ou seja, sempre tendo caráter regressivo, ou seja, tendo tendências a andar para trás, pois o caminho nunca tinha um elemento primordial, ou seja, uma causa que gerou ela, uma causa principal. A fim de evitar a regressão ao infinito do pensamento de causalidade, esse pensamento, chamado arquê, consiste em dizer que existe um elemento primordial que estaria presente em todos os momentos da vida. Essa ideia foi desencadeada principalmente a ideia dos elementos, de causa e efeito, serem diferentes entre si. Assim surgiu a ideia do primeiro elemento, ou seja, o arquê. Surgiu a partir de Tales de Mileto, que propôs que o primeiro elemento seria a água. Não há explicações da escolha de Tales, mas a ideia mais aceita é que a água era responsável por todo alimento e da vida que constituía na época. A representação da água tem a ver com o pensamento líquido e fluido. A segunda ideia foi proposta por Anaxímenes. Trata o ar como elemento primordial, já que ele estava presente em diversas formas, como na alma, no solo, na respiração, até mesmo no fogo. A terceira ideia de elemento foi o apeiron. Foi fundada por Anaximandro, que seria algo que não tem propriedades provindas 100% da natureza, pois o apeiron seria algo não visível, neutro, presente em tudo e invisível. Uma citação que represente o arquê pode ser encontrada na teoria evolucionista de Darwin. A quarta ideia foi de Heráclito, que citou que seria o fogo o quarto elemento, pois ele mesmo se transforma em água, já está auxiliando na evaporação, que seria direcionada aos céus e retomada em forma de chuva, mantendo um fluxo contínuo, ou seja, sempre participando do ciclo de vida. A última ideia foi proposta por Agrigento. Afirmou que seriam os quatro elementos, terra, fogo e ar, afirmando que os tais poderiam mudar, mas não se alteram. Mesmo ambos se unindo no final, eles voltariam no mesmo lugar de antes, fogo sendo fogo, água sendo água. Logo, essa tese foi tomada por Platão na sua obra de Timeu. Assim, com o pensamento de arqué, a ciência inaugurou na Grécia. Com afirmações do pensamento filosófico-científico, surge então o pensamento acerca do cosmo, conhecido como cosmologia. A cosmologia, ou seja, o cosmo,
a explicação racional a respeito da criação do universo, ligada à ideia da ordem, harmonia e até mesmo a beleza. Seria o espaço celeste na realidade ordenada, com uma ordenação racional. Ela se opõe ao caos, à falta de desordem. A cosmologia está diretamente ligada ao mundo natural, realista, que contém relação direta ao funcionamento do universo, surgindo assim ideias como o geocentrismo, por exemplo. Neste momento, tentar entender a relação do espaço com o mundo real se tornou fundamental. A partir de agora nós iremos falar do discurso e do caráter crítico da filosofia científica. O discurso é chamado de logos, ou seja, seria um discurso filosófico considerado um dos primeiros termos da área da filosofia, pois seria um discurso de maneira racional, argumentativa, aberta à crítica e não dogmática, totalmente oposta ao mythos, que seria um discurso intocável e não disposto à crítica. Um logos precisa ter sua explicação e justificação baseada na razão humana e na racionalidade acerca do real. Uma pergunta: esse nosso artigo que iremos escrever pode ser considerado um logos? Sim, pois estamos inseridos dentro da filosofia, argumentando e justificando as nossas ideias acerca dos temas propostos, disponível à crítica que poderão ser referidas à avaliação do nosso mentor. Assim, o caráter crítico da filosofia foi fundamental para o crescimento das escolas e filósofos pré-Sócrates na época, pois com uma crítica, os discursos deveriam ser questionados e dispostos a novas adaptações, algo que ocorreu no fundamentalismo do Arqué, pela escola de Mileto, onde alunos e docentes discutiam de forma livre e questionavam sobre qual seria o elemento primordial, sempre íntegros da racionalidade e abertos à divergência, contudo sendo explicativo perante a sua veracidade do seu discurso. Com isso, finalizo o nosso trabalho com a frase do filósofo Karl Popper: a única explicação parece ser a de que o próprio fundador da escola tenha desafiado seus discípulos a criticarem sua teoria, e eles teriam transformado estas em novas. Esse trecho afirma o surgimento da filosofia não se prestava somente a dogmas, e sim à liberdade do questionamento e à criação de novas teorias, a fim de nunca perder a sua veracidade na realidade. Agradeço a todos pela atenção, saudações a todos, a equipe agradece pela atenção.